muito bem-vindo à reprise dessa live, onde eu vou falar sobre medo de espíritos. O que fazer? Se você tem medo de espíritos, se você não sabe muito bem como lidar com isso, fica aqui comigo nesta live que você vai aprender um pouco sobre os espíritos, sobre o que são espíritos obsessores, como que a gente pode se proteger para não ser atingido por eles. Quero dar aqui uma receita para você animar, para você ter ânimo, ó. Tomar um banho, lavar o cabelo, dar uma arrumadinha, passar um batom. Olha, eu tenho tido essa experiência e quis até compartilhar aqui, olha, porque é infalível. Quando você tá cansado, desanimado, olha, um banho, né? Eu sei que a gente toma todo dia, né? Mas assim, toma aquele banho mesmo, mais demorado, passa um perfuminho, mesmo que for para ficar em casa. Olha, eu me arrumo essas horas, né, pra live e eu sinto muito mais energizada, sabe? Eu fico muito revigorada. É muito bom, viu? Então vamos lá, bora para esse tema aí de hoje, tá? E para esse tema de hoje eu quero trazer aqui, ó, uma coisa. Vou colocar aqui uma música. Vocês vão ouvir aqui esse pedacinho dessa música. E essa música, ela é uma música, ela é evangélica. Eu acredito que ela é gospel, né? Acho que é evangélica. E eu gosto muito dessa música. Então, assim, independente de religiões nem nada, eu quis trazer essa música porque ela vai ilustrar muito bem uma coisa que eu vou falar depois. Então, agora eu só vou colocar aqui essa música para você ouvir um trechinho. É 30 segundos para você ouvir. E depois eu vou contar o que essa música tem a ver com espíritos, com esse tema de hoje. Então, por enquanto, ó, só vou colocar aqui essa música, ó. Neide, boa noite, bem-vinda. Então, olha, presta atenção aqui, 30 segundinhos dessa música, olha. Da adoração, na rocha bem mais alta do que eu vou subir, 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 e adorar, e adorar, e adorar. E adorar, e adorar, e adorar. E aí, ninguém pode me alcançar. Ninguém sobe se não for para adorar. E aí, meus inimigos nunca chegarão. Nas asas do Espírito, no meu esconderijo, só sobe quem é filho do Senhor e seu adorador. Muito massa essa música, né? Eu gosto muito dela e essa mensagem que ela tem, eu vou falar depois ao longo da live. Então, olha, por enquanto eu vou tirar aqui essa imagem. Deixa eu ver aqui como é que tirei. E depois eu vou voltar nessa música para explicar, para vocês verem como é que funciona essa coisa dos espíritos e como que a gente pode escapar deles, como que a gente pode livrar desses espíritos obsessores. Então fiquem comigo para vocês verem o que tem essa música aí. Bom, então recados dados, música já toquei. Olha, as pessoas têm muito medo de espíritos. Fiz umas pequenas enquetes aqui hoje nos meus stories e vi quanto que as pessoas têm medo. A maioria das pessoas tem medo de espíritos. E eu também sou dessas. Eu sempre tive muito medo assim de dormir, medo de barulhos à noite. Então sempre ficava ali alerta. Eu lembro que eu chamava a minha mãe no meio da noite porque eu ouvia um barulhinho e eu já achava que era algo, né, sobrenatural. Então eu tinha muito medo. E isso é muito comum. No geral, as pessoas elas têm medo de espíritos, né? As pessoas não conhecem direito como é que funciona, então acaba que a gente tem medo, né? Então o não conhecer faz a gente ter medo. Isso é um assunto pouquíssimo falado, né? Poucas pessoas falam assim claramente, né, sobre espíritos. E o que a gente vê na televisão ou nos filmes? Nós vemos uma história de horror, né? Um terror. Então, a televisão, ela mostra muito um lado muito sombrio, né, desses espíritos, fazendo mal para as pessoas, né? Tipo, eles atingem realmente as pessoas fisicamente, né? Então, esses espíritos, eles atingem pessoas aqui na Terra, tipo, fazendo mal mesmo, como se eles pudessem me cortar, decepar minha cabeça, enfim. Então, a televisão,
os filmes mostram muito esse lado, né, sombrio. E acaba então que a gente fica realmente com medo, porque se eu posso ter algo invisível aqui do meu lado, que pode me atacar, que pode me matar, eu tenho medo. Então é bem comum a gente ter medo por conta dessa visão distorcida que as pessoas, que a televisão, que a mídia traz pra gente desses espíritos. Mas o fato é que espíritos existem. Os espíritos existem. Isso, qualquer religião vai pregar que o espírito existe. Né? As pessoas morrem e algumas religiões não acreditam em reencarnação, mas elas acreditam que os espíritos continuam vivendo, né? Que a nossa alma continua vivendo em algum lugar. E o que é isso? É espírito. Então, se eu estou acreditando que existe uma alma que vive em algum outro lugar, né, são os espíritos. Então, uma coisa que é incontestável é que os espíritos existem. E onde que eles estão? Onde que esses espíritos estão, né, se eu não vejo? Onde será? Será que existe um planeta? Ou será que eles ficam no céu? Pois eu acho que é Allan Kardec que dizia que os espíritos, que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. O que isso significa? Que eles ficam por aqui onde a gente vive. Então eles não estão em outro lugar, no outro planeta, em algum lugar distante, eles estão aqui perto de nós. Mas como que isso funciona? Existem as dimensões. Então nós aqui, encarnados, né, de carne e osso, nós estamos na terceira dimensão, na 3D. E existem outras dimensões. A quarta dimensão é onde os espíritos ficam assim que eles morrem. Então ele tem que fazer todo um processo de projeto de vida, dos aprendizados, né? Onde ele fica lá um tempo amadurecendo, corrigindo as distorções que porventura ele viveu. Então eles ficam nessa 4D. E as pessoas que evoluem, que já são mais iluminadas, elas podem ir para 5D, que é o que o mundo hoje, né, o planeta Terra está caminhando para a gente ir para a 5D, que já é um lugar de maior iluminação. Só que na 5D existem seres avançados, digamos assim. Então existem tanto seres bons quanto os ruins, né? Tô falando bons e ruins assim porque a gente tem que se libertar um pouco do que é bom e do que é ruim. Porque tudo é um ponto de vista. E o ruim é só a ausência do amor, é só a ausência da bondade, né? Mas enfim, na quinta dimensão ficam seres como Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, Saint Germain. Então, seres de alta vibração, seres iluminados ficam na quinta dimensão. Mas na quinta dimensão também tem a dualidade. Então, existem seres que são assim, elevados no sentido de serem muito inteligentes. Então, grandes seres, mas que não têm amor no coração, também vivem nessa 5D. Só que é tudo por frequência. Então, a gente não consegue ver um espírito, né? Algumas pessoas conseguem, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, de maneira geral, a gente não consegue ver, porque é tudo por uma frequência. Então, olha, se eu tô aqui na minha casa, aqui tá passando o sinal do Wi-Fi, tá passando o sinal da televisão, tá passando o sinal aqui do celular, e eu não vejo isso. Mas não significa que esses sinais, que essas redes não estejam aqui. Só que os meus olhos limitados não conseguem enxergar isso. Então, com os espíritos é a mesma coisa. Como é tudo por frequência, o meu olho não está programado para ver esse tipo de frequência. Né? Nossos olhos não enxergam o infravermelho, né? Então, algumas coisas ou várias coisas nossos olhos não conseguem enxergar. E é o caso dos espíritos, que os nossos olhos não conseguem enxergar esses espíritos. Então, como que isso funciona? Mas o espírito está aqui, né? Tá, ele está aqui, mas o meu olho não consegue enxergar, porque eu não estou calibrada para enxergar esse tipo de energia, né? Porque tudo é energia. O Wi-Fi que está passando aqui pela minha casa é energia. O meu corpo, ele é energia, né? Só que uma energia que se condensou. Só que tem essa calibragem, que onde eu estou, de acordo com a minha calibragem, eu consigo enxergar. Então lá os espíritos, eles conseguem enxergar uns aos outros, porque eles têm uma calibragem que permite eles enxergarem. Então lá onde está, na quinta dimensão, Jesus Cristo tem uma frequência, que é uma frequência elevadíssima, né, de amor.
Mas só que na quinta dimensão tem uma frequência um pouco abaixo, onde ficam também os seres que são, tipo, inteligentes, né, elevados, mas não para o amor, né, mas para o outro lado. Então, nessas 3 dimensões, existe a dualidade. Então, aqui na Terra existe a dualidade, existe, né, o bem e o mal, existe o quente e o frio, enfim, e existe também o bem e o mal, existe o amor e o ódio, existem essas contradições. Na 4D, que é onde ficam os espíritos, assim que morrem, aqueles que vão ter que voltar para a Terra, né, os não iluminados, também existe a dualidade. E lá na quinta dimensão também existe a dualidade, porque vai ter lá os mais elevados, como Jesus Cristo, Saint Germain, etc., e os menos elevados. Então, nessas 3 dimensões existe, tipo, o bem e o mal. E aí é a mesma coisa, olha, aqui na Terra, né, nós aqui encarnados, né, existem pessoas que tendem mais para o amor, tendem mais para ajudar o próximo, e tem pessoas que tendem mais para fazer o mal. Então, lá também, na 4ª dimensão, onde ficam os espíritos, também tem espíritos que estão lá para fazer o bem, para trabalhar, que querem melhorar, e tem espíritos brincalhões, espertalhões, que assim como eram aqui na Terra, né, continuam sendo também nessa dimensão. Então essa dimensão, ela tá aqui. As coisas acontecem tudo aqui no mesmo tempo e espaço, só que a gente não vê. Então pode estar acontecendo um monte de coisas aqui ao meu redor, mas que eu não tô vendo, porque a minha calibragem do ouvido, dos olhos, né, do cheiro e empático, enfim, aqui da minha barriga, eu não tô calibrada para perceber isso. Mas eles estão aqui. Então, onde que esses espíritos ficam? Ficam por aí, ficam por aqui. Então, eles estão aqui no meio de nós, né? E tem lugares onde eles se aglomeram mais. Tem lugares, por exemplo, motéis, pontos onde vende drogas, né? Bares, dependendo de como for a estrutura ali. Tem lugares onde eles se aglomeram mais. Deixa eu ver aqui, ó. Isso de energia é real. Uma vez fazendo o decreto de 21 dias, o Arcanjo Miguel, teve uma noite que sonhei que eu, minha mãe e meu pai estávamos no pé do Cristo, adorando e suplicando misericórdia. Nossa, Glícia, é isso aí, tem sim. É real, sabe? É muito real. Essa coisa de energia é real, dos espíritos é real. E a gente tem muito medo, né, de pensar, de falar, nossa, tem espírito aqui do meu lado. Mas eu vou falar pra você, pra te tranquilizar, que assim, que tipo de coisas, que tipo de energias que pode ter do seu lado. Então, ó, não precisa de você ficar com medo, tá? Porque você vai sair dessa live aqui hoje tranquilo, tá? Eu vou te explicar como é que funciona para você se tranquilizar. Mas eu quero trazer para real, falar, olha, que realmente existe. E também lembrando, olha, que espírito não tem a ver assim com espiritualidade. Então, né, aqui nessa página, né, eu falo sobre espiritualidade, mas isso não tem diretamente a ver com espíritos. Não quer dizer que eu estou aqui falando, hoje eu estou aqui falando de espíritos, mas não quer dizer que essa página aqui seja algo de espíritos, tá? Não é isso. Então, espiritualidade não é a mesma coisa que espírito. Eu só quis trazer esse tema de espírito porque eu percebi que muita gente tem medo e eu também tinha medo. E aí eu quis trazer para contar a minha experiência também do que eu faço para eu amenizar esse medo. Então eu acho que é um tema importante, assim como tantos outros. Então eu quis trazer esse tema para tranquilizar vocês. Mas espiritualidade é uma coisa, né? É um estilo de vida, uma conexão com Deus. E espírito é só uma realidade que existe no mundo, né? Que faz parte da nossa vida, que eu quis trazer como um ensinamento para contar o que eu faço para amenizar isso. Combinado? Então, espiritualidade e espírito, né, não tem nada a ver assim, uma coisa com a outra, tá? Então vamos lá, o que são os espíritos obsessores? Os espíritos obsessores são aqueles que brincam com a nossa cara. São aqueles espertalhões, aqueles que querem tirar vantagem ou que querem se aproveitar de nós. Então o que são esses espíritos? São aqueles que lá onde tem a dualidade, né, que tem os espíritos do bem, tem os espíritos que trabalham, tem os espíritos que estão ali se aprimorando, porque querem, né, passar por uma experiência melhor, querem encarnar de novo, querem ter uma boa experiência, então eles estão ali trabalhando, ajudando os outros, mas tem aqueles que só querem saber, né, de farra. Então, pensa aqui comigo, olha, você, um espírito,
Se você fosse invisível, assim, para começar, se você pudesse tomar o pozinho mágico, uma poção mágica, e ficar invisível, para onde você iria agora? Pensa aí, é para você pensar agora. Para onde você iria? Deixa eu ver. Deixa eu já tomar meu chá aqui enquanto isso. E aí, já pensou? Então, olha, o que eu imagino? Ó. A gente ia querer ir na casa do namorado, por exemplo, né? Para quem namora, para dar uma sondadinha. Eu ia querer ir, talvez, para um hospital, para ver como é que tá acontecendo lá. Eu ia querer ir, talvez, na casa de uma amiga, escutar a conversa dela, para ver se ela tá falando mal de mim. Ou eu queria ir ver um acidente, né? Quero ver, sou curiosa, queria ver um acidente. Aí, Iris, olha, eu já vi alguns bons e tenho vontade de desenvolver essa capacidade, mas quando era criança sofria muito sentindo a presença, via minha avó, mas não parecia ser mesmo ela, era terrível. Então, muita gente sofre com isso, e assim, se você tem, né, vontade de desenvolver, né, eu vou falar sobre isso. Então, para onde você iria? Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Para onde você iria, né? Iria para um motel, talvez, né? Sondar as pessoas. Então, os espíritos, eles estão nessa posição. Iria para Brasília, sussurrar ideias maravilhosas. Boa! Essa é interessante. Então, olha, os espíritos, eles são seres também curiosos, fanfarrões. Então, eles querem ir para lugares para fuxicar a vida das pessoas. E, principalmente, para roubar a energia das pessoas. O que acontece? Um espírito, quando ele já desencarnou, lembrando, né, que o nosso corpo físico ele morre, nosso corpo etérico morre. O que fica são os corpos emocionais, o racional, o mental superior, o búdico e o átmico. Então, esses espíritos, eles não têm mais o magnetismo do nosso corpo etérico. Nosso corpo etérico é o que dá vida para o corpo físico. E o corpo etérico, ele capta a energia do universo através dos chakras e dá energia para o meu corpo, para eu viver. Isso se chama magnetismo. A gente tem magnetismo para viver aqui na Terra. Senão a gente não pararia em pé, né? Senão a gente não viveria, não existiria vida. Isso, olha, já ouvi dizer que alguns vêm até amando de outros. Sim, acontece. São espíritos sujos, né? Então, esses espíritos, eles precisam desse magnetismo, porque eles não têm mais o corpo etérico, nem o corpo físico. Como que eles obtêm, então, esse magnetismo? Se eles não estão mais aqui, se eles não conseguem mais comer para obter energia, eles não têm mais chakras para obter a vitalidade da Terra. Então, eles precisam desse magnetismo que nós que estamos aqui temos. Então, é isso que ele fica fazendo. Ele fica aqui, em roda aqui da gente, para pegar esse nosso magnetismo. E onde que mais tem magnetismo? Onde que mais tem pessoas que doam magnetismo para esses espíritos? Em hospitais, que as pessoas estão ali desesperadas. E o que acontece? As pessoas podem fazer contratos com esses espíritos. Então, quando você se vê fazendo algum tipo de contrato mental, tipo, nossa, me dá a saúde, né, que eu te dou tal coisa. Isso é um contrato com o espírito, porque nessa quarta dimensão existem as trocas. Então, quando você fala com Deus, não existe troca. Deus não pede nada para você. Nada, você não precisa dar nada, né? A gente tem o costume de fazer promessas e tal, mas Deus não pede nada. Você não precisa dar nada para Deus. Mas quando a gente fala de espíritos obsessores, eles pedem algo em troca. Então, onde que eles ficam? Ficam muito em hospitais, porque as pessoas fazem trocas, né, na hora do desespero. Ficam muito em motéis, porque se tem uma energia que é mais potente, é a do sexo. O sexo é a energia da criação, só isso. Não, imagina assim, ó, só. O sexo só cria. Só isso. O que você quer criar na sua vida? A energia sexual cria. Então, a energia sexual, ela tem um magnetismo, assim, imenso. Pensa que energia que tem o sexo, que é a energia da criação, muitíssimo potente. Então, onde que esses espíritos vão? Vão nos motéis,
vão, né, onde tem traição, vão onde as pessoas têm alimentos para dar para eles, vão onde tem drogas, onde tem bebidas, porque quem já não tem o corpo físico mais para fazer esse tipo de coisa, quer usufruir de alguma maneira. Como a gente percebe que estão por perto, eu vou falar sobre isso, como que a gente percebe, tá? Quando ficamos muito sugadas, sim, a gente se sente completamente sugada, porque eles estão sugando a nossa energia, nosso magnetismo, né? Eles estão levando embora. Então, ó, esses locais são os locais onde mais tem, tá? Então, assim, quer saber onde tem, né? Aí eles perguntou aqui como que a gente percebe. Motel é certeza que tem. Bares, né? Se for um bar, daqueles bar muito, assim, imundos, não onde você vai lá, toma uma cervejinha, conversa com seus amigos, até tem, né? Mas não tantos e não tão imundos assim quanto em bares onde as pessoas bebem, caem, né? Porque eles querem usufruir dessa energia. Eles não conseguem mais beber, eles não conseguem mais fumar. Então eles precisam de alguém que faça isso para eles usufruírem disso. E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: pessoas drogadas, todas as pessoas drogadas têm obsessores. Porque tem alguns obsessores que são assim, fixos, digamos assim, né? Eles batem o ponto lá fixo. Então as pessoas drogadas, elas têm os seus obsessores fixos. E é por isso que é tão difícil sair da droga. Porque aquele obsessor não deixa a pessoa em paz. Porque aquele obsessor não quer que a pessoa largue de usar droga. Porque senão ela não vai conseguir mais usufruir disso. Os bêbados também têm obsessores. E os ansiosos e depressivos também. Ó, para não dizer 100, mas é 99,99% dos ansiosos e depressivos possuem obsessores. Tá? Porque o que esses obsessores fazem? Tá? Compulsão alimentar pode estar relacionada a esses espíritos? Pode também estar relacionada. O que esses espíritos fazem? Eles dão sugestão. Então, sabe aquela vozinha que fica na nossa cabeça? Ah, mas você vai fazer isso. Nossa, né? Você não é capaz. Ah, eu vou fumar só mais um maço. Ah, eu vou usar droga só mais hoje. Não, eu vou no bar só mais hoje. Então, essas vozinhas que ficam na nossa cabeça são muitas vezes sugestões dos espíritos. Porque a única coisa que eles fazem é dar sugestões. Eles dão sugestões de acordo com aquilo que eles estão precisando, de acordo com aquilo que eles querem. Então, eles sugerem. Então, uma voz na sua cabeça, que fica o tempo todo ali martelando. E na dúvida, olha, teve uma pergunta que eu recebi há uns dias atrás, né, de como saber se era um espírito ou se era a minha mente. É coisa negativa? É obsessor. Tá? Porque isso confunde, né? Mas só que o obsessor fala na nossa mente, porque ele tem acesso, né, ao nosso corpo emocional, que é energético, e ele fala através, né, do nosso corpo emocional. Então, é uma coisa negativa? É 99% de certeza que é um espírito obsessor dando sugestões. Por quê? Ou porque eles querem algo de você, ou porque eles querem brincar com você, ou porque eles têm alguma dívida com você, tem alguma coisa kármica com você, alguma coisa que você precisa equalizar, e esse obsessor fica ali te perturbando para tirar você da linha, como se fosse uma pessoa que não quer te dar o perdão, né, que quer te ferrar, quer ver você, né, na pior, e ele fica ali te dando sugestões, fazendo com que você saia dos teus trilhos, fazendo com que você vá para um lado negativo da vida, que você faça coisas erradas, que você detone a sua vida, né, através de paralisar você, porque você não consegue fazer as coisas, através de atrapalhar o seu sono, através de fazer você usar drogas, usar bebidas, fazer coisas que você não queria fazer, que não estão alinhadas com o teu mental superior, mas aí esses obsessores, eles vêm e ficam te sugerindo essas coisas para que você fique na pior. Então, pode ser essas três coisas que os obsessores ficam no nosso campo. Por quê? Eles querem magnetismo, né? Eles querem usufruir daquilo que você tem, né? Seja da tua energia vital, seja da bebida, das drogas. Ou eles querem brincar com você, né? Se divertir. Ou eles querem
acertar, tipo, contas, sabe? Acertar contas com você, se de repente tiver uma dívida kármica, alguma coisa que você viveu com essa pessoa em outros tempos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Existe uma forma de pedir auxílios para eles, para que corte esse laço com a gente? Existe uma forma, né, de mandar esses obsessores para a luz de Deus, tá? E quando eles são convocados com a energia divina, eles não podem recusar, tá? Então, tem uma forma da gente enviar eles para a luz. E tem a forma também de você pedir para os espíritos do bem, para os guias, né, para eles te protegerem. Então, vou falar sobre esses pontos de como se proteger. Como cortar isso? Vou falar, Brigitte. Sempre ouço vozes à noite chamando meu nome, sempre com a voz de algum parente. Quando levanto não é ninguém e sempre sinto presença, sinto medo. Será que é algum espírito por perto? Pode ser, Yara. Também vou ensinar como que vocês fazem para dormir, tá? Antes de dormir, para se protegerem, tá? Bom, então, olha o que acontece. Tem pessoas, né, que veem, vocês estão dando relatos aqui, né, que escutam ou que veem, né? Tem pessoas que já viram. Então, por que algumas pessoas veem e outras não? Vai, Daniel, vai ficar salva. Porque depende dos nossos sentidos psíquicos. Então, ver um espírito, sentir esse espírito ou não, depende dos nossos sentidos psíquicos, o que está ativado em nós. Então, nós temos vários sentidos psíquicos. Nós temos o sentido da clarividência, que é ver, tá? Temos o sentido psíquico do clareodor, que é do sentir algum odor. Tem gente que sente, né? Um cheiro estranho, um cheiro de rosas. Temos da clareaudiência, que é de ouvir algo. Temos o sentido empático, que é pelo umbigo, quando a gente sente, ou você sente um enjoo, ou você sente mal, né? Quando você vê uma pessoa, você sente a dor daquela pessoa. E existe o sentido profético, que é de você, tipo, adivinhar as coisas, né? Você tem aquela intuição e as coisas acabam acontecendo. Então, as pessoas que têm esses sentidos psíquicos aflorados, elas podem ver, pode sentir cheiro, pode ouvir, né? Pode sentir algum incômodo. Então, todos nós temos esses sentidos psíquicos, mas nem todos estão acordados. Às vezes a gente ainda não está no ponto de preparo ainda para ver, para ouvir, para sentir. E tem pessoas que já estão nesse preparo. Tem pessoas que vieram já com alguma missão de ajudar em algum sentido esses espíritos. Então elas têm esses sentidos mais aguçados. E outras pessoas que não conseguem ver, não conseguem sentir nem nada, têm esses sentidos já com elas, mas não estão aflorados. Ainda estão adormecidos e não conseguem ter essa percepção. E aí é importante dizer também que existem espíritos obsessores vivos. A Iris, todos somos capazes, viu? Todos nós podemos desenvolver, principalmente através da meditação, tá? Podemos desenvolver esses sentidos e com treino também, né? Por exemplo, o Theta Healing é uma técnica que treina bastante os sentidos psíquicos. Então é possível sim. Eles nos ouvem? Sim, eles nos ouvem, mas o que acontece? Uma pergunta muito importante aí, Ruth. Eles nos ouvem? Sim. Só que lá também, na quarta dimensão, existe uma hierarquia. Então eles também não podem ficar assim fazendo o que eles querem, porque tem os espíritos, existem os hospitais astrais, os centros de tratamento astrais. E aí pode parecer meio estranho isso, né? Mas existe hospitais. Hospitais, assim como esses que a gente conhece aqui, existem hospitais, cidades, centros de recuperação, existe tudo isso nessa quarta dimensão. Então lá também existe uma hierarquia, né? Existem os espíritos mais elevados que tomam conta, digamos assim. E aí esses espíritos fanfarrões, às vezes eles tipo assim, escapam, né? Escapam dos olhares, ou eles são muito rebeldes, eles não querem mesmo ajuda. Fora que tem os espíritos que ainda não fizeram a completa passagem. Às vezes ele acabou de morrer, não quer aceitar a passagem, ainda fica nessa transição. Então até que ele seja resgatado, até que ele seja ajudado, até que ele queira, né, ser ajudado, ele pode ficar vagando, tá? Então tem esse caso. Tem o caso daqueles que são muito espertalhões, que escapam, né, dessa ajuda, mas só que eles não podem ficar nessa vida por muito tempo. Então, uma hora ou outra, eles vão ser resgatados,
vão ser levados para esses hospitais, para esses centros de recuperação, mas, né, muitas vezes eles escapam porque existe uma população muito grande. Existe cerca aí de 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, eles podem nos ouvir, mas se eles são resgatados pelos anjos e são levados para esses hospitais, aí eles não podem ouvir, eles não podem ficar aqui participando mais. Então, os que participam aqui da nossa vida, que ficam ouvindo, que ficam aqui bisbilhotando, são os espíritos tipo que não estão em tratamento, que eles estão, digamos assim, soltos, fazendo a farra, mas hora ou outra eles vão ser capturados. E a questão dessas contas para acertar que eles podem ter com a gente? Então, aí a gente precisa acertar, a gente precisa reconhecer, né, e lembrar o que a gente fez, né, o que a gente tem, talvez com as pessoas, com nossos avós, ou com nossos pais, né, que se foram. Se a gente começa a sonhar, né, muito com os avós, por exemplo, e se a gente tem uma questão com eles, a gente precisa aqui, né, encarnados, né, tipo, a sua avó não vai te perdoar, enfim, ela tá numa outra dimensão, mas você precisa resolver com você, entender tudo isso que aconteceu, liberar o perdão, para que isso seja resolvido. Ou então também através das terapias espirituais a gente pode resolver essas questões, essas pendências, tá, que a gente tem com esses espíritos. Mas também existem os espíritos obsessores em vida. Porque na verdade todos nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então nós somos espíritos. A única diferença é que nós temos 2 corpos a mais do que os espíritos que já não têm corpo físico, né? Nós temos o corpo etérico e o corpo físico. Mas eu também sou um espírito. Você também é um espírito. E espírito obsessor é qualquer espírito. Então existem pessoas encarnadas que são obsessores. São aquelas pessoas que te sugam, que aproveitam de você, que tipo, parece assim, que grudou, sabe, na sua vida e não sai mais, fica te prejudicando, prejudica você mesmo, prejudica você no trabalho, prejudica você na sua vida pessoal. Essas pessoas também são obsessores. E a gente precisa também colocar os nossos limites para que essas pessoas não suguem mais a nossa vida, tá? Então é importante saber disso para você ficar de olho nas pessoas do seu convívio para saber se elas também não são obsessores, tá? Eles podem ficar presos em algum imóvel total, isso acontece demais, tá? De ficar preso, quando a pessoa tem muito apego, né? Fica preso. A constelação familiar, ela é muito usada para destravar essa questão dos imóveis, tá, Ruth? Então, eu já vi muitos casos de famílias que queriam desenrolar, sabe, processos de herança e tudo, e que fizeram a constelação familiar e que foi liberado o imóvel, tipo, rapidamente vendeu, sabe, desenrolou a papelada. Então, super, tá? Eles ficam presos sim. A verdade, eu tenho umas casas que parecem um poço de tanta energia pesada. Exato, olha, tem que fazer a limpeza da casa. Inclusive, teve a meditação que eu liberei lá de limpeza da casa, tá? Para vocês fazerem, que é super importante. Bom, então vamos lá para o que a gente pode fazer, né? Então, olha, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Então, o que a gente pode fazer para a gente não ter medo desses espíritos, para a gente poder se libertar, viver a nossa vida da melhor forma, tirar esses obsessores do nosso campo? Vamos lá. Ó, o que me liberou? Só ver aqui. Quando você vai em determinado lugar e sempre ficamos com energia baixa, sinal que tem algum obsessor, vivo ou morto, né? Tem algum obsessor ali, porque ele tá sugando energia. Suga teu magnetismo todo. Então, olha o que fez, a principal coisa que fez eu parar de ter medo de espíritos. Parar de ter medo de dormir, sabe, no escuro, sozinha. É o conhecimento. Essa é a primeira coisa. Então, por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, falar um pouquinho sobre esses espíritos, como que funciona tudo, porque o conhecimento nos liberta. Por que eu não tenho medo desse celular aqui? Provavelmente você está me vendo aí também pela tela de um celular. Por que você não tem medo de um celular? Você não tem medo de um celular porque você conhece o que é um celular.
Se você der, por exemplo, um carrinho de controle remoto para uma pessoa que nunca viu, que não conhece nada de tecnologia, se de longe você apertar o controle remoto e esse carrinho começar a andar sozinho, essa pessoa vai ficar com muito medo, vai ficar apavorada de ver aquele carrinho andando sozinho. Então é a mesma coisa, quando a gente não conhece, a gente tem medo. Então se eu não conheço o que são espíritos obsessores, o que é espírito, se eu não conheço isso, se eu não sei como funciona isso, se eu não sei como, né, escapar disso, como me proteger disso, eu fico com medo. Então se eu nunca vi um celular na minha vida e aparece isso aqui, ó, passando aqui uma voz, uma imagem, eu vou ficar com medo. Então, o que nos liberta do medo é o conhecimento. Quanto mais você conhece das coisas, menos medo você tem. Quanto mais você entende o funcionamento daquilo, menos medo você tem. Então, se você lê um livro para você conhecer mais, se você estuda determinadas técnicas, isso te libera do medo, tá? Então, por isso que eu comecei. Por isso que eu quis até me aprofundar ainda mais, estudar esses temas. Eu leio livros para eu entender o funcionamento. Isso fez eu me liberar do medo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um lugar aqui em São Paulo que vende coisas doadas. Me senti mal lá. Coisas doadas têm energia guardada. Você pode até comprar, mas você precisa fazer uma limpeza nesse objeto. Uma limpeza energética mesmo, tá? Você precisa fazer uma oração, você precisa defumar, tá? Com o palo santo, com incenso. Você precisa fazer, pode até fazer aquela limpeza das memórias, que é do local, você pode fazer para o objeto. Então é muito importante fazer essa limpeza, tá? Até objetos novos também que você compra, é importante, sabe? Você defumar, colocar a tua energia, coloca nas suas mãos. Se você faz reiki, por exemplo, você pode fazer um símbolo de reiki. Então é importante a gente energizar tudo que chega na nossa casa para ter a nossa energia. Lucas, no lugar que eu trabalhava antigamente deveria estar cheio de obsessor. Pois é, isso é muito comum, né? Bastante comum ter obsessores no trabalho, né? Pessoas querendo nos sugar, pessoas querendo puxar o tapete, né? Isso tudo é obsessor, né? De alguma forma, em algum nível, tá? Então, olha, a primeira coisa para você parar de ter medo é conhecer. Então, você já está aqui nessa live, você já ficou sabendo um pouquinho aí sobre esses obsessores, né? Como que funciona essa hierarquia lá no quarto plano. Agora você sabe onde que eles ficam. Você sabe que tem hospitais de recuperação para eles, que tem clínicas para eles se recuperarem, né? E que também espíritos não é igual passa nos filmes. Eles não vão chegar e decepar a tua cabeça. Tá? Isso não acontece. Eles podem ficar te obsidiando, podem ficar falando, sugestionando, pode sugestionar, né, que você use drogas, que você beba, mas, né, eles não vão fazer mal para o seu corpo físico, eles não vão cortar um pedaço de você. Então, né, já teve aí um nível de conhecimento. A segunda coisa tem a ver com a nossa escala. Eu vou colocar aqui, ó, uma outra imagem aqui para eu explicar. Essa daqui, olha, é a escala de Hawkins. Hawkins, né, foi um estudioso que desenvolveu essa escala das nossas emoções. Então, olha, você vê que a pior emoção que a gente pode sentir, a que tem uma frequência mais baixa. Então, lembra que tudo é por frequência? Lembra que os espíritos, eles estão lá numa frequência, da qual eu não consigo ver. Eles estão lá na quarta dimensão, numa frequência X. Então, aqueles que são os mais imundos estão numa frequência, vamos supor, que estão lá na frequência de 30, um exemplo. Aí o outro que já é mais bonzinho está lá na frequência de 200. E aí eu vou lá para a quinta dimensão, onde estão as energias de Cristo, de Saint Germain, está lá na frequência de 540. Então, olha, tudo é energia, tudo é frequência. Os espíritos, eles se mostram por frequências. E aqui então a gente tem essa frequência das emoções. Então, por exemplo, a vergonha é a pior das emoções que a gente pode sentir. Vergonha, você fica lá no chão. A pior coisa que você pode sentir na sua vida é vergonha. Guarda isso, ó. A pior coisa que você pode sentir na sua vida é vergonha. Então, a vergonha de você mesmo, vergonha de falar, vergonha de se expressar, vergonha de ser quem você é, ou vergonha por alguma coisa que você fez, é o pior sentimento. Então, evite estar no sentimento da vergonha. E aí a gente vai subindo, olha. Aí tem a culpa, tem a apatia, tem a tristeza. Quando você tá no medo, você tá vibrando numa frequência de 100 Hz.
E aí vamos subindo, olha, lá quando você já está na coragem, que é um ponto de virada, quando você já está na coragem, você está na frequência de 200. Com disposição, você sobe para 310, ó. E no amor, a gente está numa frequência de 500 Hz. E olha que super interessante isso para você levar para a sua vida. A alegria tem uma vibração mais elevada do que o amor. O amor tem uma frequência de 500 Hz e a alegria tem de 540 Hz. Ou seja, é mais do que o amor. Olha como é importante você sentir alegria na sua vida. Tem até lá nos meus destaques, tem os filmes, né? Tem um destaque lá dos filmes. E eu sugeri lá um tempo atrás alguns filmes de comédia. Coloquei lá uns 5, eu acho, filmes, que assim, que é de você rir adoidado. Então eu sugiro que você usufrua também desse tipo de atividade para você trazer alegria para sua vida, porque ela é muito poderosa. E aí a frequência da iluminação, que é de 700 a 1000, é onde ficam, né, os mestres, os arcanjos, São Miguel, Jesus Cristo, Buda, eles estão nessa frequência da iluminação. Então agora, olha, é agora que entra aquela música que eu coloquei aqui, olha, deixa eu passar aqui para aquela música, ó. Olha, vamos lembrar aqui essa música, ó. Nos altos montes da adoração, na rocha bem mais alta do que eu vou subir, 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 subir. E aí ninguém pode me alcançar, porque ninguém sobe se não for para adorar. E aí os meus inimigos nunca chegarão. Olha só, até me arrepia. Se eu subir, subir, subir nesses altos montes, ou seja, se eu subir elevadamente para essas altas frequências, se eu subir, 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 ninguém pode me alcançar, a não ser aqueles que estão na mesma frequência que eu, a não ser aqueles que vibram no amor, na alegria, na coragem. Se não vibrar nessa frequência, não me alcança. Os meus inimigos nunca chegarão. Os meus inimigos nunca vão chegar lá na frequência da razão, do amor, da alegria, se eles estiverem lá na frequência da culpa, da vergonha, da tristeza. Então isso é super importante para a gente entender que nós podemos ficar tranquilos. Se você está nessas frequências mais elevadas, se você vibra no amor, no compartilhamento, na paz, na alegria, os teus inimigos, né, que são os espíritos obsessores, não chegam até você. E quanto mais você sobe, sobe, olha, eu vou subir, 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 subir. E aí, meus inimigos não vão subir. Os meus inimigos não vão chegar até mim. E aí você pode ficar tranquilo. Quando eu me deito hoje, eu fico tranquila. Porque eu sei qual que é a frequência que eu estou. E eu sei que se for vir algum espírito no meu campo, que se for ter alguém no meu campo, eu estou sossegada, porque vão ser espíritos iluminados, espíritos elevados que vão estar ali para me ajudar, que são os nossos guias, os nossos mestres, os mentores. Então, se eu estou numa frequência assim elevada, eu posso ficar tranquila. Então, tá aí, olha. Primeira coisa para você se tranquilizar é conhecer o funcionamento. Segunda coisa, você se elevar. E aí, eu quero te tranquilizar pelo seguinte. Deixa eu tirar aqui. Eu quero te tranquilizar porque, assim, às vezes a gente tem, né, pensamentos negativos durante o dia e às vezes vem, né, aquela coisa assim, nossa, né, ai, que desânimo. E aí você vai ficar já preocupada, falando, ai, meu Deus do céu, vai ter espíritos hoje de noite lá no meu quarto. Mas eu quero te tranquilizar que para um pensamento nosso, ele se tornar real e a nossa vibração ser alterada, é preciso um determinado tempo da gente pensando e sentindo aquilo. Então, alguns estudos falam que é necessário 68 segundos de pensamento fixo. Mas o que é fixo? É sem desviar nada. Então, 68 segundos de pensamento fixo com emoção fixa. Então, essas duas coisas têm que estar alinhadas. Ó. Lembra lá dos corpos? Que nós temos o corpo emocional e o corpo racional? Esses dois corpos têm que estar alinhados. Então, a mesma coisa que eu estou sentindo é a mesma coisa que eu estou pensando. Se eu estou com isso totalmente alinhado e penso com muita força do meu coração,
por 68 segundos fixos, isso pode alterar o teu estado emocional. Então você pode alterar ali das frequências, você pode alterar da coragem para tristeza, enfim, você pode, né, regredir, ou você pode também progredir, né? Se você tá com tristeza e você usa esse pensamento associado com o sentimento por 68 segundos fixos, você consegue elevar a tua vibração. Então a gente pode caminhar, né? Durante o dia a gente caminha nessa escala, sabe? Mas só que não é um simples pensamento que passou aqui pela sua cabeça, assim, ó, tipo, nossa, né? Ai, não quero mais viver, né? Então você não precisa se preocupar dessa forma, tá? Que, assim, qualquer pensamento, agora eu tô com um obsessor, você não precisa de ter esse medo, tá? Porque não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar para que a maioria do tempo a gente esteja com bons pensamentos, sabe? Com a vibração elevada, com os nossos sentimentos superiores. Então, a maior parte do tempo a gente tem que estar nessas condições elevadas para não atrair esse tipo de espíritos, tá? Bom, e uma terceira coisa que eu quero dizer aqui, ensinar para vocês, que é muito importante, que eu faço, que é um ritualzinho para dormir, tá? Eu tenho esse ritual mais completo, mas agora eu vou passar uma pincelada aqui de uma partezinha que eu faço de um ritual para dormir que pode nos proteger. Eu tenho recebido algumas mensagens, né? Hoje, inclusive, vocês comentaram algumas coisas lá nos stories sobre não estar dormindo bem, até também pela ansiedade, né? De não estar dormindo bem. Então eu quero ensinar um pedaço aqui, o que dá para eu ensinar para você aqui nessa live sobre essa técnica para dormir, tá? Então se você tem alguma questão de dormir, né? Se você sente incômodo à noite, se você acorda acelerado, assustado, não consegue mais dormir, se você ouve algum barulho à noite, faça isso que eu vou te mostrar. Bom, então o que eu faço para dormir? Nós todos nos desdobramos à noite. Isso também é um fato. Assim, fato 1, existem espíritos. Fato 2, a gente se desdobra à noite. Então, a gente se desdobra e vai para algum lugar de acordo com a frequência que a gente está, tá? Então, se eu estou num momento de tristeza, eu provavelmente vou ir para algum lugar que tem essa frequência da tristeza. Se eu estou vibrando na alegria, no amor, eu vou ir para um lugar, para uma outra dimensão, onde tenha essa mesma frequência, porque tudo, né, se atrai, as frequências se atraem. Então, você pode pedir, fazer uma oração e pedir para... Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, gente, vocês estavam fazendo pergunta que não estava passando. Já já eu vou ver essas perguntas aqui. Vocês podem pedir, então, ó, voltando lá, ó, o ritual para dormir, você vai pedir para o seu guia, para o seu anjo da guarda, para Deus, para aquele que você faz a sua oração à noite. Você vai pedir para onde você quer ir à noite. Porque é fato que você vai se desdobrar e que você vai ir para algum lugar à noite. Então você pode pedir para onde você quer ir. Como eu disse, nas outras dimensões tem hospitais, tem escolas, tem centros de estudos, tem clínicas de reabilitação, tem tudo. E você pode pedir para onde você quer ir. Então você vai lá pedir, nossa, hoje eu tô a fim de estudar. Então, olha, Deus, meu anjo da guarda, me leve para uma escola onde eu possa estudar tal coisa, onde eu possa adquirir mais sabedoria, eu quero saber desse tema, que você pode ser encaminhado para um local do jeito que você pedir. E segunda coisa que eu faço desse ritual, resumindo aqui para você, é fazer uma pirâmide. Ó, você vai fazer uma pirâmide imaginária, tá? O mundo é mental, né? Eu já falei sobre isso, que o universo é mental. Então, tudo acontece na mente do todo e na nossa mente. Então, você vai fazer essa pirâmide dando 5 estralos, ó. Então, ó, a base, 1, 2, 3, 4, 5 para fechar em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Completou a pirâmide. E você vai fazer essa pirâmide, né? Estalando os dedos, imaginando essa pirâmide. Você pode fazer na sua cama, ou você pode fazer no seu quarto, né? Imaginando o seu quarto, ou imaginando a casa como um todo também. Você pode fazer trazendo essa proteção para sua casa. E aí você vai pedir um símbolo crístico no alto dessa pirâmide para você estar protegido com a energia de Cristo
E você pode solicitar anjos da guarda ao redor da pirâmide. Então você faz um círculo com os dedos, que são os pontos onde você quer colocar anjos da guarda, tá? Tem muitos anjos da guarda disponíveis, tá? Você pode pedir que vários estejam ali. Então, olha, a primeira coisa para você dormir bem é você pedir para ir para um lugar elevado, né? Para um lugar bom. Se você quiser pedir para ir para um hospital trabalhar, você pode. E segunda coisa é você proteger ou só a sua cama, ou só o seu quarto, ou a casa como um todo, fazendo a pirâmide e colocando os anjos ao redor. Então, vou fazer aqui de novo, ó. 4 para a pirâmide. 1, 2, 3, 4. Fiz a base. 5. Tô colocando um símbolo crístico no alto da pirâmide. E faz agora um círculo. E tô chamando todos os anjos da guarda para se colocarem ao redor dessa pirâmide. E aí, assim, então a tua casa ou o seu quarto fica dentro dessa pirâmide, protegida pelos anjos da guarda, tá? Então essa é uma outra dica, uma coisa que eu uso para poder me sentir protegida, tá? Então essa orientação que eu deixo para você. Deixa eu ver aqui o que eram as perguntas, ó. Andréia, Cláudia, né? Boa noite. Porque às vezes que eu me deito, fico escutando como se fossem muitas pessoas falando. Com certeza você tem os sentidos psíquicos aflorados, tá? Que são os sentidos, provavelmente, estão da clareaudiência, né? Porque você escuta. Então você tem esse sentido. E aí você precisa trabalhar, então, a tua vibração, fazer essas limpezas, para que você, se eles forem espíritos, né, que estão obsessores, para que eles saiam do teu campo e você se eleve, e você pode continuar escutando, mas que sejam espíritos do bem, né, digamos assim. A Cíntia, como comunicamos com espíritos quando não temos a mediunidade ostensiva? Olha, os espíritos te ouvem, tá? Então, mesmo que você não tenha, mesmo que você não veja, né, que você não tenha esse sentido aflorado, mas se você de alguma forma sentir que tem espíritos, né, você pode conversar com eles, que se eles estiverem no seu campo, eles ouvem. Então, se você falar, olha, eu quero ficar de boa, eu quero me reconciliar, se você achar que é algo de dívida kármica, eu quero me reconciliar, né, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, e você pode enviar esse espírito para a luz de Deus, tá? Mas se você quer realmente comunicar com espíritos, aí talvez você precise procurar alguém, então, que tenha mediunidade mais avançada para poder fazer essa comunicação por você. A Brigitte, eu sou muito empata, pego tudo para mim. Então, né, aí o que acontece para as pessoas que são empatas e não querem sentir? Porque às vezes a gente, né, você vai num lugar, quando você está sentindo algo, né, isso é desagradável, às vezes você não quer sentir. E aí você pode ou colocar um esparadrapo no seu umbigo, tampando quando você for sair, ou então uma pedrinha de ônix. Você compra uma pedrinha que se encaixa bem no seu umbigo, aí você coloca essa pedrinha de ônix no umbigo, e aí você pode colocar o esparadrapo por cima, também para a pedrinha não cair, né? Você fica protegida do teu sentido empático, tá? Para você não ficar sentindo as coisas dos outros. Então, quando você vai, às vezes, sei lá, numa festa, que você não quer pegar aquelas energias, faça isso no seu umbigo. Tem espírito que gosta de brigar? Sim. Nossa, é o que mais tem, né? Os espíritos obsessores, eles são dotados de todas essas coisas inferiores. A Constância, alguém de Minas? Eu sou de Minas. Tem Olinda, tem Ipatinga. Maravilha, gente. Ó, a Ruth falando que tudo melhorou quando ela começou a meditar. Sim, a meditação é transformadora, tá? Eles foram embora quando ela começou a meditar. Ótimo. Como faço para me conectar com os meus mentores ou guia espiritual? Através da meditação, tá? Tem inclusive a meditação que eu fiz, que foi enviada pelo e-mail, que é a meditação da conexão com a centelha divina, tá? Ela te conecta com essa inteligência superior, tá? É muito legal essa meditação. Se você tiver recebido, faça essa meditação, tá? Eu coloquei umas músicas que me deixaram muito triste, igual depressão por 3 dias, mas aí voltei a me alegrar e os pensamentos eram ruins. Música, gente, música é frequência também. Então, se ela tem... e todo o arranjo da música é feito para causar um impacto em nós. Então, tem aquelas músicas lá, né, dos filmes de terror que dão medo. Tem as músicas da sofrência. Então, a gente tem que saber qual música ouvir, porque a gente baixa a frequência dependendo da música que a gente colocar para tocar. Então, tome muito cuidado, tá, com as músicas.
Dias da semana tem alguma coisa a ver? Não, Ruth, que eu saiba, não. Sobre acordar sempre no mesmo horário, às 3 da manhã. Essa é uma coisa bem polêmica, né? Que muitas pessoas falam que acordam essa hora. E tem várias coisas que falam sobre isso, né? Que é um momento em que a Terra está mais vulnerável nesse momento, né? Às 3 da manhã. Que tem pessoas sofrendo, né? Nesse horário. Que tem a ver com a frequência da Terra, né? Com a vibração da Terra, porque a Terra também tem uma frequência. Então, olha, Marilene, não tem uma coisa assim muito única assim para eu te dizer, sabe? É isso. Então, são vários fatores e até pode ser uma programação da tua mente. Às vezes você pode ter acordado 1, 2, 3 noites e aí você já se colocou como assim, nossa, eu acordo todos os dias às 3 da manhã. E a nossa mente obedece, né? Então, pode ser também um condicionamento que você colocou na sua mente, porque você acordou algumas vezes e aí você já ficou com aquilo, né? De que você acorda todos os dias às 3. Então, pode ser condicionamentos. A Gorete, tá difícil vibrar na positividade, né? Realmente. A Iris, você me ensinou isso essa semana na caixinha de perguntas. Posso pedir para estar com meus pais para dar um abraço? Cibele, você até pode pedir, sabe? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pedir para o seu mental superior conversar com o mental superior dos seus pais. Porque aí você não vai conversar com o espírito dele, assim. Você vai conversar com o mental superior, que tudo sabe. Lembra que o nosso mental superior sabe de tudo. Sabe de todos os projetos, de todos os desafios, tem toda a inteligência. Então, se o seu mental superior conversar com o mental superior dos seus pais, digamos que a conversa vai ser de alto escalão, sabe? Vai ser de alto escalão para alto escalão. Porque às vezes os seus pais em si, eles não estão preparados talvez para uma conversa, talvez atrapalhe o processo deles onde eles estiverem. Mas conversar com o mental superior deles você pode, tá? Inclusive a gente pode conversar com o mental superior de pessoas encarnadas também, tá? Então se você quer que uma pessoa tenha determinada consciência, né? Que você quer que ela se desperte de algo, você pode subir, conversar com o seu mental e pedir para conversar com o mental daquela pessoa, tá? A gente sabe que está nesses desdobramentos? Não, a gente não fica consciente. Não, tem pessoas que ficam conscientes dos desdobramentos. Tá? Tem pessoas que falam que vê o corpo saindo. Mas são poucas pessoas que conseguem ver isso, tá? Mas os nossos sonhos são todos em desdobramentos. Você dormiu, você pode ter certeza que você está desdobrada. Inclusive, às vezes, em atendimentos, quando eu estou com um processo com uma pessoa, a pessoa tem uma época que ela sente muito sono. Que ela dorme demais, quer dormir de dia. É porque ela precisa se desdobrar para ser curada. Então, muitas vezes a gente não consegue ficar consciente, tá? São pessoas que têm os sentidos bem aflorados, que conseguem ficar conscientes, assim, do desdobramento. Mas, assim, aqui agora a gente já sabe que a gente sempre desdobra quando dorme, tá? Deixa eu ver o que mais, ó. Eu já me vi fora do corpo, ó. Depois fui visitar a minha avó. Quando voltei, parecia que eu tinha caído da cama e não conseguia me mexer. Demorei para voltar. Então, olha, a Soraya, ela teve nessa experiência aí fora do corpo, né? Ela percebeu que ela tinha saído do corpo, né? Isso acontece. Tem Pernambuco, tem Olinda. Quando você sente uma agonia na nuca, isso quer dizer algo? Sim, podem ser obsessores, tá? Eles costumam sempre chegar por trás e a nossa nuca, ela é um portal, sabe, de comunicação. Então, coisas na nuca, nas costas, podem ser obsessores, tá? Meu vizinho via a esposa se desprender do corpo. Olha só, tá vendo? É isso aí, olha. Então, algumas pessoas veem. Vamos continuar aqui, então, com as soluções para isso. Olha, eu falei, então, de você conhecer. Joinville também, que linda. Falei sobre conhecer, né? Estudar sobre isso. Se permitir conhecer para o medo poder ir embora. Falei sobre ter boas vibrações, né? Se elevar nas energias do amor, na energia da alegria, principalmente, né? Que é mais alta do que do amor. Falei sobre a gente se proteger, né? Contei um pedacinho aqui de como que é o meu ritual de dormir. Então, você pode se proteger à noite também, para que essas energias não cheguem até você. E aí, o que mais? Olha, você pode fazer as meditações, né? Meditação ajuda muito para você se alinhar com o seu mental superior. Porque quando você se alinha com o seu mental, você se alinha com o seu projeto de vida, você fica feliz
Porque quando a gente está fazendo o nosso projeto de vida, usando os nossos dons, a gente fica feliz e a vibração da alegria, né, da felicidade, tá lá, ó, 540. Então aí você se eleva quando você se alinha. Então uma coisa é consequência da outra, ó. Eu medito, com isso eu me alinho com o meu mental superior, com isso é mais fácil de viver o meu projeto de vida, com isso eu fico feliz e com isso eu subo na escala e aí com isso eu fico longe, eu subo lá no alto da montanha, onde o inimigo não pode me alcançar, tá? Então, fazer as meditações é muito importante. E usar todos os objetos que são de limpeza. Por exemplo, sal grosso é para limpeza. Você pode deixar o sal grosso no canto da sua casa. Né? Tem até uma live que eu falei de sal grosso. Falei dos incensos para você defumar. Isso também ajuda a eliminar essas energias indesejadas, tá? Incenso, palo santo, defuma a sua casa, passa com esse incenso por toda a sua casa. Se você conhece o reiki, você pode fazer os símbolos de reiki para sua casa, tá? Arruda na sua casa, galinho de alecrim debaixo do travesseiro, você pode colocar sem medo, tá? Que é muito bom para dormir, inclusive, o galinho de alecrim. Ter determinadas plantas na sua casa, como a espada de São Jorge na porta da sua casa também é ótimo, tá? E tem uma coisa muito importante que eu vou falar aqui das velas, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, ó. Sempre ouvi dizer que uma mulher fazia sexo com o espírito do marido, isso é possível? Olha, tudo é mental, né, Daniel? Então, tudo pode acontecer dentro da mente. E as coisas se confundem, o que é real e o que é imaginário, porque na verdade tudo é mental. Então, isso pode sim acontecer, dela ter essa sensação, né, disso ter acontecido dentro da mente dela. E isso torna-se real, dentro de que tudo é mental. Então, isso torna-se real dentro da mentalidade dela. Lara, eu só tenho 12 anos. Cara, ela tem 12 anos, que coisa mais linda. Eu tenho só 12 anos e escuto sussurros e sinto algumas presenças, principalmente antes de dormir. É normal? Lara, isso é muito interessante que você tá me falando, porque é o seguinte, ó. Primeiro que, olha, que linda você com 12 anos aqui ouvindo, olha. Nossa, coração pra você. Então, olha, você tem um sentido psíquico bem aflorado. Então, você tem esses dons de ouvir, sabe? E o que isso acontece? É normal ou é anormal? Eu, inclusive, falei com uma mãe de uma menina essa semana que me contou sobre o que estava acontecendo com a filha dela. Que a filha dela também vê espíritos e que a filha dela tinha encaminhado um espírito para a luz. Inclusive, tem uma técnica de enviar espíritos para a luz, tá? Essa técnica vai estar dentro da jornada, tá? De como enviar espíritos para a luz. Que essa menina, ela, filha da moça, né, que conversou comigo, que ela tinha visto o espírito, que ela estava na casa de uma pessoa que é terapeuta, e que a terapeuta ajudou ela a enviar esse espírito para a luz, e que aí ficou tudo bem. E ela estava falando, Selma, o que eu faço com a minha filha? Que agora a minha filha está, né, com essas questões, está vendo esses espíritos, como que eu posso tratar isso, né? O que eu devo falar para ela? E o que eu disse para essa mãe, eu falei assim, olha, trata com a maior normalidade do mundo. Porque isso é muito normal. Só que, como a maioria das pessoas vive muito aqui na matéria, não tem essa noção desse mundo espiritual, então acha tudo isso muito anormal. E aí trata tudo isso com muita anormalidade. Então nós temos que trazer isso como algo normal na nossa vida. Então é normal ver. E foi o que eu falei para ela. Trata isso da forma mais natural. E fala para ela assim, olha, como que você ensinou ela quando ela ficou menstruada, por exemplo, se for o caso, né? Se ela já tiver tido essa experiência feminina. Como que você tratou essa questão? Você explicou para ela como que era que funcionava? Você falou para ela que você ia levar ela no ginecologista? Você perguntou se ela queria ir no ginecologista? Você perguntou se ela tinha alguma dúvida quanto a isso? Então, quando a gente está falando de pessoas tão novinhas, né, que têm esses sentidos muito aflorados e que veem os espíritos, que conversam, enfim, é super normal e a gente precisa tratar isso com normalidade. E aí, se ela, né, você no caso, Lara, ou se a filha dessa moça, vão querer fazer um tratamento, vão querer ir para uma terapeuta para poder entender melhor isso. Não estou falando de bloquear isso de forma alguma, porque isso é natural. É como ir no ginecologista. Né? Você quis ir no ginecologista, né? Lara, você tem 12 anos, não sei se você já tem essa experiência, mas estou usando esse exemplo de
de que você quis ir no ginecologista. Então, se você quiser, né, se aprofundar mais, se você quiser compreender mais, você pode, por exemplo, fazer um processo com uma terapeuta, fazer algum tipo de estudo para você compreender melhor isso, né, para você obter ajuda nesse sentido. Mas não que isso seja necessário, porque talvez você não quer ir no ginecologista, né? Tá tudo bem. Aí talvez você não quer ir na terapeuta, tá tudo bem. Só que é uma coisa normal do ser humano, tá? Então, assim, é normal. Só que as pessoas veem como anormal. Você só precisa tomar esse cuidado para que eles não sejam obsessores que estejam querendo zoar com você, querendo te prejudicar, né? Porque ver os espíritos, ajudar eles a irem para a luz, ou receber espíritos mais elevados, né? É normal, tá? Super normal. Adorei saber, tá? A Andréia, a Cláudia falando pra Lara. A Márcia, sempre acordo com alguém me chamando na madrugada e fico assustada. Então o processo aí da pirâmide vai te ajudar, tá, Márcia? Quando tinha 12 anos também passava muito por isso. Foi melhorando depois de começar a aprender mais sobre espiritualidade. É isso aí. Então é isso, olha, se quiser aprofundar mais, estudar, seria muito bom. O que mais aqui? Deixa eu ver. Hoje tá sendo um dia pra mim que minha nuca tá pegando fogo, estou me sentindo um pouco agoniada. Faz uma meditação, faz oração pro seu guia, sabe? Faça algo que vai trazer pra você boas energias para esse dia de hoje, tá? Para amenizar tudo isso. E usa as ferramentas, tá? Do sal grosso, do alecrim, usa arruda na sua casa. E vou falar da vela agora. O Daniel me sugerindo um tema sobre sermos co-criadores. Daniel, incrível, já vou até anotar aqui, ó. Adoro, viu, quando vocês dão ideias aí. Tema super bacana, viu? Então, sobre a vela agora. Eu acendi a vela na minha casa. E tudo isso, né, que eu venho aprendendo, porque assim, eu faço vários cursos, né? Eu já fiz vários cursos sobre os rituais, sobre os práticas espirituais, enfim. E quando eu aprendi essa questão da vela, eu fiquei assim, ó, porque eu sempre acendia vela na minha casa, deixava vela de 7 dias, e eu aprendi que as velas podem chamar os espíritos, tá? Porque eles veem esse ponto de luz e podem vir, né, para nossa casa, para o nosso campo. Então, velas, não é recomendado acender velas em casa, tá? Então, assim, vela, tipo, numa igreja, enfim, né? No cemitério, enfim, qualquer outro lugar, menos em casa, tá? E eu acendia muito. Então, eu tô passando essa recomendação aqui, essa orientação que eu recebi, que foi muito importante para mim. Tô repassando aqui para você, dizendo para você não acender vela em casa, tá? E outra coisa que você pode fazer é se manter sempre em alinhamento, manter o teu corpo energizado, com práticas de limpezas espirituais, energéticas, com tratamentos como, por exemplo, o reiki, você fazer um alinhamento dos chakras. Isso tudo vai elevar a tua vibração, vai proteger o teu corpo, vai criar uma aura fortalecida, né? Porque nós temos a nossa aura e de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o momento que a gente está passando, a gente vai diminuindo, encolhendo a aura ou vai aumentando ela. Então a gente precisa estar com a nossa aura bem ampliada, fortalecida, para que a gente se blinde disso, né? É como se você tivesse esse escudo ao redor de você. Então quanto mais grande tiver a sua aura, mais protegido você vai ficar. Então nesse quesito é importante você fazer as práticas de limpezas energéticas, fazer processos terapêuticos, alinhamento dos chakras, reiki, tá? Para você se energizar, isso é muito importante, tá? A Gorete falando que ela acende velas quando eu tô fazendo meditações guiadas. Aí você apaga, né? Tudo bem, acender nesse momento, tudo bem. Agora, gente, pra gente finalizar essa live, é o seguinte, a gente sempre pensa, né, que espíritos ruins vão chegar pra gente. Então, assim, eu falando aqui dos espíritos, né, nessa live, talvez você já tá aí morrendo de medo e falando, o espírito vai vir pra mim, o espírito obsessor. Por que que a gente pensa só que os espíritos obsessores vão vir pra gente? E a gente não pensa que os grandes espíritos iluminados vão vir também pra gente? Então, eu quero contar aqui uma experiência que eu tive. Teve um determinado... Faz pouco tempo, viu? Acho que foi mais ou menos por novembro ou dezembro que eu fiz uma formação em terapia multidimensional.
Então, multidimensional, várias dimensões, a gente passar por várias dimensões, tratamentos de outras dimensões. Então, eu fiz esse curso e tinha uma parte desse curso que era uma iniciação, onde Jesus Cristo, ou seja, Mestre Sananda, vinha entregar pra gente um símbolo, que era a iniciação desse trabalho terapêutico que eu estava me formando. E aí, tudo bem. Fiz todo esse trabalho, foi incrível fazer essa formação e tal. Tive lá a iniciação com Jesus Cristo e tal. E eu faço muitos processos também. Eu procuro me curar demais. Então, direto eu faço terapia também. Eu tenho minhas terapeutas, eu faço terapias espirituais, eu faço terapias energéticas, né, o Theta Healing. Então, aí eu tive naquela semana uma sessão com a minha terapeuta de Theta Healing. E aí ela nem sabia que eu tinha feito essa formação, eu não tinha comentado nada com ela. A gente trabalhou nessa sessão um tema totalmente assim aleatório, né? Um tema que eu levei para a sessão e sem ela saber de nada, tá? Quando a gente terminou a sessão, ela falou assim, a gente tinha finalizado já, a gente já estava só trocando ali ideias. E aí ela falou assim, Selma, eu não quis falar nada porque eu achei que eu estava viajando, mas Jesus Cristo veio até a nossa sessão. E ela nem sabia, tá? E eu falei pra ela, falei assim, nossa, uau! Falei assim, porque eu acabei de fazer um curso onde eu fui iniciada por Jesus Cristo, onde eu recebi a iniciação dele. E ela viu Jesus Cristo, veio, né, de alguma forma pra ela. Então assim, como que foi isso? Será que Jesus Cristo, carne e osso, veio até aqui? A energia de Jesus Cristo, ela viu de alguma forma, estava ali presente no nosso campo ali naquela sessão. Estava presente ali a energia de Jesus Cristo. E ela não sabia de nada. Então, assim, eu achei incrível ter acontecido isso. E eu trouxe para você esse exemplo, essa história, para que a gente possa perceber que não existe só os espíritos obsessores. Existem muitos espíritos altamente iluminados e que podem estar também no nosso campo. Podem também estar dando aqui sugestões para gente, as mais elevadas possíveis. Só que a gente precisa estar totalmente em alinhamento, a gente precisa estar limpos, né, energeticamente, a gente precisa estar com o nosso campo bem limpo. Eu nem falo totalmente limpo, porque assim, a gente, todo momento a gente está cometendo deslizes, né? Então a gente tem que estar em constante limpeza. Por isso que eu faço tantas terapias, por isso que eu faço tantos processos, porque é igual banho, né? A gente tem que tomar todo dia. Meu corpo físico suja todos os dias. Os meus outros 6 corpos, né, além do físico, os outros 6 sujam também. Então eu tenho que estar em constante limpeza desses corpos. Então por isso que é importante a gente estar com essas limpezas em dia, a gente estar com a energia elevada, a gente estar vibrando em altas frequências, a gente emanar o amor, sabe? A gente sentir o amor. Então, quando a gente está com esse alinhamento, a gente pode ter certeza de que espíritos bons também vêm para o nosso campo. E a gente tem que estar com isso tudo alinhadinho, sabe? As nossas limpezas em dia, o nosso alinhamento com o nosso mental superior, conversando sempre com a nossa centelha divina, com o divino, com Deus, com o nome, né, que você quiser chamar. A gente precisa estar vibrando nessas energias e com essas limpezas em dia para que a gente receba bons espíritos, boas energias no nosso campo e para que a gente fique protegida, porque os espíritos também podem nos ajudar. Eles nos ajudam, os nossos mentores, os nossos guias, nos ajudam na nossa iluminação. Lembra lá da escala? Né? A gente quer chegar lá naquela escala lá da iluminação, de 700 a 1000 Hz. E os espíritos bons podem nos ajudar a todos os dias subir um pouquinho mais nessa escala para atingir aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Faz sentido? E Jesus é maravilhoso demais, é incrível, Jesus é incrível. Eu tô lendo as cartas de Cristo e tá sendo assim, maravilhoso, viu? Uma experiência. Isso, para ter essas conversas, como pedir sobre os desdobramentos? É uma oração normal? Como uma conversa com os mentores? Exato, uma oração normal, né? E na verdade, as orações, sabe, elas podem ser um comando, tá? Então, quando você comanda algo, você comanda assim pro seu filho, tipo, vai lá tomar o banho. É um comando. Porque às vezes quando você vai lá e fala, filho, vai tomar banho, você quer ir tomar banho? Aí fica lá enrolando, né? Eu sou mãe, sei como é isso. Mas quando eu falo assim, Laura, vai tomar o banho? Aí ela vai.
Então, as nossas orações podem também ser feitas através de comandos, porque a gente fica, né, meio assim, receoso, né, de pedir algo. Então, a gente quer pedir para Deus com muita delicadeza, né, ai, por favor. Mas nós podemos comandar. Deus, é comandado que essa noite eu vá aprender sobre espiritualidade numa escola astral. Grata, está feito, está feito, está feito. Ponto. Você deu um comando. Então a gente não precisa de ter, sabe, esses dedos pisando em ovos também para falar com Deus. A gente pode fazer através de comandos, tá? Gorete, que bom conhecer você. Você é uma... Obrigada, Gorete, que linda. Ah, então a Iris falando que sempre teve esse receio, né? A gente fica pisando em ovos, né, para falar com delicadeza. Mas não, Deus não liga para essas firulas, assim, de ter que ser com delicadeza, tá? A gente pode dar os comandos, sim. Até porque, né, a gente comanda para nossa mente, né, comanda para o nosso mental superior e aí ele obedece. Sobre os sussurros, o que eu faço quando escutar? É preciso ter medo ou sair daquele cômodo ou ficar tranquila mesmo? Você pode conversar, tá? Você pode estabelecer essa comunicação, mas com firmeza, tá? Nós precisamos ser firmes. Então, quando você for responder esses sussurros, você precisa ser firme. Você precisa falar, olha, eu tô afim, né, se for algo kármico, eu tô afim de curar isso e eu quero agora, eu exijo agora que você saia do meu campo. Então, seja firme, você pode conversar, pode até perguntar, né, o que você quer. Seja firme, tá? A gente tem que ter essa firmeza para conversar. A Cláudia, queria muito te pedir de coração, me colocar hoje nas tuas orações, Selma, algo dentro de mim tá perdido. Tá, vou colocar, Cláudia. É Cláudia mesmo, é teu nome, tá? Andréa, Cláudia. Mas, Cláudia, eu vou colocar você então hoje nas minhas orações, tá bom? Bom, gente, espero que eu tenha respondido todas as questões de vocês. Acho que eu passei todos os pontos aqui que eu queria dizer. Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas, deixa eu ver. Ah, tá, tem a pergunta aqui da Lara que eu respondi. Da Gorete, eu faço uso da vela, né, eu já li. A Gorete perguntando da pirâmide. Posso fazer a pirâmide de proteção pela casa dos meus filhos, mentalizando a casa deles? Pode, Gorete, pode fazer, tá? E se eles também gostarem disso, ensina eles fazerem também. Tá? Então, acho que eu respondi as questões, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Vocês abrilhantam aqui, tá? Vocês, a participação, as perguntas, é isso que faz a live ficar melhor, tá? E eu amo, amo. Ai, que lindo a Iris. Estou cada vez mais fascinada. Que linda. Gratidão a você, Iris. Que linda. Sou muito grata, viu? Graticíssima por essa participação, por vocês estarem aqui comigo. Olha, só amor, viu? Só amor. Luz em nossa consciência. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês, tá bom? E, ó, amanhã estejam comigo, viu? Que amanhã vai ter outra live às 20 horas. Para falar das 5 coisas que podem estar bloqueando você de seguir a tua vida, de viver a tua felicidade, de destravar as coisas, hein? Não perca essas 5 coisas que eu vou falar amanhã, aqui no Instagram, às 20 horas. E se você ainda não se inscreveu lá no link que está na minha bio, vai lá e se inscreva, porque aí você vai receber os links, enfim. Vai ficar por dentro de tudo, não vai perder nenhuma informação, tá bom? Um beijão, gente. Boa noite, viu? Boa semana para vocês, que hoje ainda é quarta-feira, ainda tem aí um restinho de semana. Muita luz no coração de vocês, que vocês tenham uma noite linda, 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 linda. Que Jesus abençoe vocês, abençoe a noite de sono. Traga muita paz pro coração de vocês, pra casa de vocês. Mandando todas as energias, viu, pra vocês. Isso, Daniel, webinário amanhã, hein? 20 horas, vão lá se inscrever. Beijos, beijos enormes. Não quero ir, né? Como sempre. Boa noite, viu, gente? Beijos.